Olá, meu nome é Sóstenes Souza, sou pastor, sou terapeuta e quero compartilhar um pouco com você sobre a culpa. Por que é tão importante pedir desculpa? Por que é tão importante encontrar um culpado? Por que procuramos com tanta ansiedade, com tanta avidez, o culpado de algo que nos incomoda? Será que é para resolver a questão ou para se livrar da culpa? Ou para se livrar da possibilidade de sermos culpados por algo que não somos? Não apenas pelo que sofreríamos se fôssemos culpados, mas pelo que já sofremos com a possibilidade de sermos culpados. Por que a culpa é tão importante? A culpa é tão antiga quanto a própria humanidade. O texto de Gênesis fala sobre a culpa quando o homem disse: a culpa é da mulher que tu me deste, logo a culpa é tua. Culpar Deus pelas coisas que os homens fazem. Esse é um princípio distorcido da religiosidade, da comunhão com Deus, do contato com o Eterno. Mas existe a culpa que foi tratada de maneira terapêutica pela lei de Moisés. Por exemplo, em Levítico, capítulo 5, versículo 6, diz que havia uma oferta pela culpa. Ou seja, quando as pessoas eram culpadas, se sentiam culpadas ou eram culpadas por alguém, eles iriam lá e transfeririam para um animal a sua culpa, atenuando assim os conceitos de culpa pessoal. Mas eu quero que você faça uma reflexão sobre quais são os prejuízos de ser culpado. É claro que quando alguém é culpado, paga uma pena por isso, seja essa pena social, emocional, afetiva, relacional, jurídica ou até mesmo pecuniária, financeira, ou até mesmo da liberdade. O culpado vai para a cadeia. Mas existe uma culpa que precisa ser trabalhada e ela talvez seja imperceptível ao olho nu, à desatenção nossa, mas ela atrapalha a criatividade. Ela atrapalha as iniciativas, ela consome energia emocional, ela consome tempo de reflexão, ela consome relacionamento, ela consome coisas que nós não percebemos e não atribuímos a culpa. E colocamos a culpa no outro, no funcionário, no patrão, no fornecedor, no cliente, naquele que está sobre nós em autoridade, daquele que está debaixo da nossa autoridade. E essa culpa precisa ser resolvida. Eu quero dar algumas ideias práticas sobre como tratar a culpa. A primeira coisa é aprenda a pedir desculpa. Uma desculpa verdadeira. Assuma a culpa do que você tiver culpa. E saiba que tem coisas que você errou, que você é culpado, que você vai pedir desculpa. Quando você pede desculpa, você está dizendo: retire de mim essa culpa, porque eu não quero carregar essa culpa. Pode ser uma questão de polidez, uma questão de educação doméstica, uma questão de educação social, mas é também uma questão muito profunda, muito interna. Eu não quero sair desse ambiente, por menos que eu conheça essa pessoa, eu não conheço ela, pisei no pé dela no transporte, no trajeto, mas eu quero pedir desculpa. Peça desculpa. Você não sabe que se esse elemento de atenuante, o quanto ele vai lhe livrar de questões mais profundas na sua alma. A outra iniciativa para você se livrar da culpa é arrependimento. Quando você tem uma ação errada e que você tem atenuantes, você tem justificativas para aquilo, você chama isso de desculpa. Mas quando você realmente é culpado, quando você fez com intenção, quando você errou por avaliação, que você fez com o propósito de ferir, ou mesmo feriu com o propósito de inibir uma ação e depois reconheceu que errou na medida, você deve pedir perdão. Mas para pedir perdão, você precisa também aprender a perdoar. Porque é um princípio universal, um princípio espiritual, que só é perdoado quem perdoa. Então aprenda a pedir perdão. Mas para pedir perdão você precisa reconhecer a sua culpa. Reconheça que foi culpado. E peça perdão.
Não espere que a pessoa lhe acuse. Peça perdão. Tire esse peso de você. Me perdoe. Até mesmo as pessoas que você ama, um dia você feriu, você falou duramente, você falou com insensibilidade. Você pode dizer, eu errei, me perdoe, eu te amo. Mas existem algumas coisas que também você vai ajudar na resolução da sua culpa pessoal. Você vai se ajudar na resolução da sua culpa pessoal. Estando disposto a não renovar essa culpa, essa ação errada. O arrependimento significa uma mudança de vida, uma mudança de atitude em relação àquilo que você errou. Se você se arrependeu verdadeiramente, você vai ser desculpado no mundo afetivo, no mundo espiritual, pela culpa que você teve. E você pode se arrepender legitimamente e fazer um propósito dentro de você. Eu não vou mais fazer isso. E a última coisa que eu quero deixar aqui como atitude para você exterminar também esse sentimento de culpa é estando disposto a restituir. Tem coisas que eu posso falar mais tarde sobre isso, mas que você não tem como restituir. A vida tirada, um prejuízo de vida, de tempo, de acidente que feriu alguém de maneira permanente, não tem como tirar isso. Aí só pode haver perdão. Mas sempre que houver possibilidade, você deve restituir. Porque o verdadeiro arrependimento traz a restituição. Eu quero que você esteja bem e que você seja desculpado, perdoado, porque o perdão é uma medida extremamente saudável para a vida de quem dá e para a vida de quem recebe. Um beijo no coração. Sóstenes Souza, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Boa noite.